a nossa convidada entrar, que está entrando agora. Tudo bem, doutora Daniele Negrão? Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bom? Tudo bem. Te vendo e escutando perfeitamente. Que bom. Vamos aguardar uns minutinhos, tá? Para o pessoal entrar. Temos alguns amigos aqui na nossa live já. O Leandro está presente, o Antônio está presente, Letícia está presente. Malu entrou. Oi, Malu, tudo bem? Seja bem-vinda à Sociedade do Caminho. E aí vamos aguardar uns minutinhos enquanto o pessoal entra. Enquanto o pessoal não entra, vamos conversar um pouquinho aqui. É sempre uma grata satisfação recebê-los nas nossas lives de quartas-feiras, pontualmente às 19h55. Lembrando sempre que a Sociedade do Caminho foi criada, é uma página no Instagram, é um canal no YouTube, justamente para auxiliar e ajudar todos aqueles que queiram ser peregrinos de Santiago, queiram fazer o caminho de Santiago e queiram realizar esse sonho. Então, nós estamos aqui para ajudar, para transmitir a nossa experiência, para trazer informações e subsídios para todos aqueles que queiram fazer o caminho de Santiago. É possível e é possível para todos, tá? É só querer, é só programar, planejar e fazer. Então, nós já estamos desde o mês passado, fazendo lives sempre nas quartas-feiras, nesse horário, e sempre que possível a gente convida profissionais das mais diversas áreas que possam agregar valor e possam auxiliar com informações práticas os peregrinos a realizar seu sonho. Então, é sempre uma grata satisfação receber profissionais. A doutora Daniele está aqui, vai conversar com a gente sobre fisioterapia. Semana passada, a doutora Marcela conversou com a gente sobre preparação física do caminho. Já tivemos a professora Rosimeire Henriques falando sobre como o caminho nos ensina, ou seja, de que forma que o caminho de Santiago nos ensina. Foi uma live também super interessante. Tivemos o Vladimir Neves falando sobre meditação no caminho, ou seja, a gente está falando sobre muitos assuntos que estão correlacionados com o caminho de Santiago. Então, hoje, nada mais, nada menos que estaremos falando sobre fisioterapia, vamos falar sobre as dores do caminho, as dores que nós sentimos, que todo peregrino sente. Tem peregrino que diz que não sentiu dor no caminho, mas é bem possível que tenha sentido, a maior chance é que sinta dor no caminho, dor física. Não vou nem falar da dor emocional, que isso vai ser numa outra live. Né, Dani? Hoje a gente vai falar da dor física, da dor do físico, mas eu não vou nem falar da dor emocional, que a questão da dor emocional depois a gente fala numa outra live, estaremos conversando numa outra live. Muito bem, 19h58, mais 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Pode ser? Maria Vilma entrou. O Manuel entrou, seja bem-vindo, Manuel. Muito bom, cara. Obrigado aí mais uma vez aí pela presença. Esse grande peregrino de diversos caminhos aí. Vamos falar um pouquinho sobre dores hoje, tá? Então, em um minuto a gente começa. São 19h59, 8 horas a gente começa. Tem 7 pessoas nos assistindo. E daqui a pouquinho, mais 50 segundos, a gente está começando a conversar com a doutora Daniele a respeito do assunto. E o tema da nossa live de hoje é Pés e Pernas Saudáveis, Caminho Feliz, o papel da fisioterapia no caminho de Santiago. Olha só, quando eu escrevi o tema da nossa live, Pés e Pernas Saudáveis, uma amiga minha que fez o caminho botou assim, Godinho, não esquece do joelho não, tá? Ela botou, não esquece não. Eu falei, nunca esquecerei do joelho. Meu joelho me fez lembrar. Nos primeiros quilômetros, primeira etapa do caminho, meu joelho me fez lembrar os 800 quilômetros que existia joelho. Muito bem, e acabou que eu esqueci de ver aquele negócio do Pedro Bial, mas enquanto você estiver conversando, eu vejo aqui. Eu ia botar o negócio do Pedro Bial aqui. Só um minuto. Vamos começar. 8 horas, vamos começar já. Peraí. Muito bem. Vamos começar. Cadê? Deixa eu ver só um negócio aqui, deixar no ponto aqui. Vamos começar já. Peraí.
Muito bem. Muito bem, vamos começar aqui fazendo as apresentações. Doutora, posso lhe apresentar? Claro. Então tá bom. Vamos apresentar a doutora Daniele. Muito bem, doutora Daniele Negrão, além de ser minha amiga, junto com meu amigo Leandro, ela é fisioterapeuta há 20 anos, 10 anos trabalhando com palmilhas, né? Pós-graduada em traumato-ortopedia, pós em acupuntura, RPG, pós em dermato funcional e pós em saúde da mulher. Muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é sempre uma grande honra nós recebemos profissionais aqui para ajudarem os peregrinos a realizarem os seus caminhos. Então vamos dar boa noite a todos, oficialmente, temos aí 8 pessoas na nossa live nesse momento. A Maria Fernanda entrou aqui também. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda aí, espero que goste. Muito bem, posso iniciar já quebrando o gelo? Primeira pergunta, posso fazer? Pode, claro. Boa noite. Desculpa, presente, deu boa noite, desculpa, perdão, falha minha. Pode dar boa noite para o pessoal, doutora. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vamos lá, pode começar. Beleza, obrigado. Bom, primeira pergunta. Quando a gente pensou na live, né, assim, a gente fala assim, porra, qual a importância na fisioterapia, né, na nossa vida de uma forma geral, mas principalmente para quem vai fazer algum tipo de atividade física, né? O caminho, antes de mais nada, antes da gente pensar no espiritual, antes da gente pensar no mental, antes da gente pensar em qualquer coisa, antes da gente pensar no Paulo Coelho, o caminho de Santiago é uma experiência física, ou seja, o nosso corpo nos leva o nosso espírito, leva a nossa mente, né? Leva os nossos sonhos nele para andar, né? Para nós caminharmos, ele que é a nossa máquina, que foi nossa estrutura, né? Nosso veículo que faz nós caminharmos aí no mínimo 100 km, 200 km, 400 km, 800 km. E às vezes o nosso físico, ele rateia, né? Ele tem muitas... ou seja, o nosso físico já está meio desgastado com o tempo. Então, doutora, a primeira pergunta que eu lhe faço, por que a fisioterapia é tão importante para quem pretende fazer o Caminho de Santiago? Qual a sua opinião a respeito? Bom, vai ser importante aqui nesse planejamento dessa Caminho de Santiago, vamos focar sempre no fortalecimento da musculatura, alongamento, flexibilidade, mobilidade, ajuste da postura e, principalmente, tratar as lesões já pré-existentes, né? Tudo aquilo que você tem que tratar antes de iniciar o caminho. Muito bem, falou muito bem do pré-existente, porque a pessoa pensa assim, cara, pré-existente, claro, olha só, pela estatística da Oficina de Peregrinos de Santiago, o maior número de peregrinos tem mais de 45 anos, ou seja, o peregrino retarda, né, a realização do Caminho de Santiago por diversos motivos, e até caberia uma pesquisa e uma geração de hipóteses para a gente definir, né, para a gente definir por que o peregrino está fazendo depois dos 45 anos, ou todo mundo, a maior parte está fazendo depois dos 45 anos. Existem algumas hipóteses, grana, né, questão financeira, a pessoa está com uma vida mais estabilizada, filhos criados, aposentado, né, uma galera quando chegam preparados até psicologicamente para fazer o caminho, para tirar o máximo de proveito do caminho. Então, eu tenho 57 anos, eu já me considero que eu dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Então, você falou da gente ir, né, da questão das dores, ou seja, das patologias pré-existentes. Por exemplo, hoje eu tenho fascite plantar, né? Então, é importante para um peregrino que, como eu, hoje tenho fascite plantar, procurar um fisioterapeuta, né? Para tratar isso antes. Claro, você já sabe que tem, né? Com certeza você deve ter uma dorzinha no joelho aí, né? Uma dor na lombar de vez em quando. Então você já sabe, todo mundo já sabe um pouquinho onde o calo aperta, né? Então faz uma avaliação, busca fisioterapia para não ter problema nenhum durante a caminhada. Tá certo. Engraçado que olha só como é que a gente fica velho com o tempo, né? Você vai falando, ó, deve ter uma dor, ainda da fascite plantar, deve ter uma dorzinha no joelho aí. Tem. Deve ter uma dorzinha no quadril aí. Tem.
Deve ter uma dorzinha no ombro aí, você não falou do ombro, mas já vou adiantar, tem dorzinha no ombro. Então é importante a gente buscar um fisioterapeuta justamente com essas dores pré-existentes, para que essas dores não causem grandes problemas durante o caminho, não é isso? Com certeza. Muito bem, então deve procurar um profissional e é importante que a fisioterapia nos ajuda. E aí vamos falar sobre quais são assim, as lesões mais frequentes em caminhadas de longa distância que as pessoas podem desenvolver ou podem ter nas caminhadas de longa distância. Bom, eu acredito que nesse percurso, por ser longo, terreno irregular, né, provavelmente, então entorse de tornozelo deve ser a número 1 que pode acontecer o peregrino. Distensão, contratura, fascite plantar, metatarsalgias, por aí, né? Tendinite. Tá certo. Também. Entendi. Então, ou seja, tem uma gama muito grande de patologias que podem acontecer, né? Eu posso falar patologias? Patologia pode, mesmo? Pode. Tá. Então, assim, pode ter a gente tem um leque relativamente grande de possibilidades, né? Que podem acontecer com o peregrino durante a sua... É um tempo muito longo, é um esforço diário, né? Isso. A gente sempre fala que o caminho de Santiago ele é muito individual, né? Cada um monta o seu caminho, né? Cada um faz o seu caminho. Então, o peregrino, para ser considerado peregrino e receber a Compostela que está aqui, né? Vou até levantar um pouquinho aqui. A Compostela que está aqui, que é o certificado, que é dado pela Oficina de Peregrinos de Santiago, que a pessoa fez a peregrinação, ela tem que andar no mínimo 100 quilômetros. Então, tem gente, 75% dos peregrinos só anda apenas 100 quilômetros, né? 12% começam nos 800 quilômetros, onde eu comecei, lá na França, em Saint-Jean. Então, assim, é claro, óbvio que para quem caminha 100 quilômetros, talvez a possibilidade de uma lesão seja bem menor, né? O risco de uma lesão seja bem menor, né? Porque pelo tempo, pela distância e tudo mais. Mas para quem se propõe a fazer realmente os 800 quilômetros de peregrinação, há sempre esse risco maior, né? É um risco muito grande desse tipo de lesão, não é isso? Exato. Tá, então deixa eu só contar um pouquinho a minha história para quem me acompanha já há algum tempo na rede social, no canal do YouTube, sabe um pouquinho da minha história no Caminho de Santiago. Eu fiz o Caminho Francês em 2022, e quem faz saindo da França tem o primeiro grande desafio, né? O primeiro grande desafio é atravessar os Pirineus, né? Da França para a Espanha. Então são 25 quilômetros, que a distância não é tanta, mas você tem uma subida muito acentuada e tem uma descida muito íngreme. E naquele dia eu senti muita dor no joelho, né? Naquele dia eu senti muita dor no joelho, achei que o meu caminho tinha terminado no primeiro dia, né? E depois eu tive que administrar essa dor, né? Administrar essa dor durante o meu percurso. E se acontecer isso, ou seja, acontecendo isso com o peregrino, o que você sugere? O peregrino se desespera ou o peregrino tem algumas alternativas para continuar o seu caminho? Sim, dentro do que você tem lá, você vai usar seus recursos de SOS, né? Acredito. Isso. Gelo, compressa gelada, teus remédios já indicados pelo médico, provavelmente, você já fez uma consulta prévia, já tem todo um SOS também de medicamento, né? Importante. Eleva um membro, se for, como nós estamos falando de membros inferiores, né? Eleva o membro quando chegar no quarto. Tá. Então dá algumas coisas, né? Um SOS. Legal. Em outro jeito. Entendi. Eu botei gelo no meu caminho, botei gelo no meu joelho e eu não tinha levado medicamento. E essa é uma boa dica. Atenção, já que você vai a um fisioterapeuta e vai a um ortopedista antes para avaliar as suas condições, né? É interessante você já pedir um SOS, né? Um medicamento de SOS, um anti-inflamatório, né? Uma receita para você poder levar, né? Como a gente faz quando vai fazer qualquer viagem. A gente leva algum medicamento, né? Já prescrito pelo teu médico. É importante. Exatamente. Eu não levei, cara, e o que aconteceu? No segundo dia de caminhada, eu tive que procurar uma farmácia, né? E aí eu cheguei lá no meu espanhol ridículo, falei que estava com dolor no joelho, acho que joelho não é joelho em espanhol, no roelho, eu não acho que não é roelho, não. E aí
E aí, sabe o que a farmacêutica me respondeu? Olha só, sem receita eu só posso te dar duas coisas. Eu contei essa história na semana passada na preparação física. Ela falou assim, eu só posso te dar duas coisas. Eu falei, o quê? Eu vou falar o nome do medicamento, ibuprofeno, mas é o nome genérico. Ibuprofeno de 200 miligramas, que é dose baixa, e o spray para passar no joelho. Eu falei, beleza, tudo bem, tá? Eu já saí da farmácia acessando o Google para saber qual era a dose máxima de ibuprofeno que eu podia tomar por dia. É tudo errado, né? O Tudo estômago errado, não façam isso. O estômago O agradeceu. estômago agradeceu demais no dia seguinte. No dia seguinte tive que parar no médico porque eu estava com eu não me lembro o que era, gastroenterite, não me lembro o que era, eu tinha uma dor de estômago, não conseguia. Oi? Provável uma gastrite mesmo, A né? gastrite, além da tensão da viagem, de seus primeiros dias da viagem, que todo peregrino sofre com a tensão, pô, aí associou com o ibuprofeno, não que o ibuprofeno seja ruim não, tá, Claro. gente? O ibuprofeno é ótimo. Eu que estava totalmente errado, tá? Tomei a dose máxima, tomei de estômago vazio, tá? Então, a dor passou, tomei, a dor passou, do joelho passou, deu para dar continuidade à minha caminhada. Beleza. Muito bem, então essas são as lesões mais frequentes. Aí, atendendo aos pedidos da Georgette, minha grande companheira de viagem, né, grande peregrina, né, ela falou, não esqueça do joelho. Então tá aí, tá registrado a existência do joelho do peregrino, como a gente sofre com o joelho, né, nessa caminhada. Muito bem, então já falamos aqui da questão das principais lesões, né? E assim, você falou da questão da entorse do tornozelo, né? O que você sugere para evitar esse tipo de entorse? O calçado, a escolha de um bom calçado é uma boa? Com certeza. Eu até sugiro que seja uma bota, né, de cano médio. Ela vai te bloquear ali, tentar bloquear, né, caso ocorra alguma entorse. Eu acho que pode ser um bom aliado, né? A bota de cano longo, ou de cano médio. Perfeito. E graças a Deus que você falou isso, porque normalmente os peregrinos sempre tem uma disputa, né? Bota tênis, bota o tênis, bota o tênis. O que fazer no caminho de Santiago? Eu fiz de bota, eu nunca tinha usado bota, amaciei minha bota antes da viagem, né? E assim, e utilizei a minha bota. Foram 800 quilômetros com muita chuva, água, né? Eu peguei muita chuva no caminho, peguei até um pouquinho de neve. E aí o que acontece? A bota para mim foi fundamental. Então, se um peregrino me pergunta, vou fazer o caminho, mas antes ele pergunta qual o calçado que eu uso? Primeira coisa, o peregrino tem que identificar qual caminho ele vai fazer. Porque a gente fala de caminho de Santiago a gente fala no singular, mas na realidade não é singular, é plural. São vários caminhos que levam a Santiago, e cada um com uma característica diferente. O Manel, por exemplo, que está aqui presente, grande peregrino, irá fazer no inverno o caminho de inverno, né? Então, assim, é uma característica totalmente diferente, tem montanhas, subidas e descidas, né? É um caminho mais rústico, enquanto que o caminho francês, ele tem a parte rústica, mas também tem a parte de estrada, de asfalto e grandes cidades, né? Então tem essa possibilidade. Assim, por exemplo, a bota. O que você sugere? Por exemplo, o peregrino, você acha que, por exemplo, eu tenho que procurar uma fisioterapeuta, um ortopedista, antes para fazer uma avaliação. Sim. Estou planejando o meu caminho. Com quanto tempo você acha que a gente deve fazer isso? Você planeja o teu caminho com 6 meses, 1 ano, não sei, um X, né, de antecedência. Nesse período, você já começa a fazer as tuas consultas. Procura o fisioterapeuta, avalia a planta do seu pé. Você vai fazer uma caminhada muito longa, um terreno irregular. Então, avalia a planta do pé, busca ver as alterações da planta do pé. Se você está pronando, está supinando, busca uma palmilha, né? Faz uma palmilha específica para o teu tipo de problema e começa a usar antes de iniciar o caminho. Você não faz o amaciamento da bota? Sim, é assim que chama? Exatamente, a gente amacia a bota, a gente compra a bota com antecedência, ou seja, de 6 a 3 meses antes do caminho e amacia essa bota. Normalmente 3 meses antes a gente já começa a usar a bota. A gente anda com a bota para Deus para cima. Se a gente for em casamento, a gente vai com a bota para poder amaciar a bota. Vai dançar no casamento com a bota para amaciar a bota. Nesse momento, você já está usando uma palmilha específica para você, para ir te tratando, né? Ela trata. Legal.
Legal. Por exemplo, essa palmilha, ela tem assim uma durabilidade, ela aguenta o caminho, os 800 quilômetros de caminho, por exemplo? Olha, sob o ponto de vista do material, a durabilidade é longa, tá? Tá, O que vai definir o tempo que você vai ficar com aquela palmilha é a informação que a gente vai colocar ali dentro. Por exemplo, criança, o pé vai crescer. Então, essa palmilha vai ter que ser trocada. Você entendi. começou um tratamento com a palmilha. Aquelas informações de dentro da palmilha, meses depois, você melhorou, a alteração diminuiu, a gente vai trocar aqueles elementos ali de dentro da palmilha. Então, sobre o ponto de vista material, a durabilidade é longa, vai dar muito bem para você fazer o percurso todo, voltar com a palmilha, usar ainda, mas tem que ver se você vai ter que alterar dentro da palmilha. Ah, legal, entendi. Então, por exemplo, eu passei a usar a bota e a palmilha 3 meses antes. É interessante, assim, de repente, quando chegar, vamos botar 6 meses antes, quando chegar perto da viagem, pode ser que a gente tenha que fazer algum ajuste na palmilha para fazer a viagem, é isso? Muito perto, não. Tá, para você se adaptar, né? Você vai ter que se adaptar à nova informação na planta do teu pé. A musculatura do teu pé, ela vai ter que se adaptar ao que foi colocado ali na palmilha, né? Entendi. Para corrigir a tua planta. Então, muito em cima da viagem, não. Tá. Fazendo uma analogia, é como se fosse um aparelho ortodôntico, assim. Isso. Quando a gente fazia aquele dos antigos, né? Quando a gente fazia aquele aperto, aquele ajuste, no primeiro dia doía, mas depois os dentes iam entrando. E é a mesma coisa com o pé. Exato. Não que vai doer ou vai te causar algum problema, como o aparelho dos dentes. Mas você começa a fazer esse teu treinamento. Isso é muito importante. Um treinamento para a musculatura se adaptar àquilo ali. É igual uma academia. Você começa, você vai aos poucos, né? A palmilha é a mesma coisa. Você vai usando aos poucos. Provavelmente essas alterações do teu pé, elas surgiram há anos atrás. Às vezes você já até nasceu com ela. Então não vai corrigir muito rápido. É um tratamento progressivo. Entendi. No meu caso, eu usei botinha, né? Aquela botinha, lembra? Que tinha aquela botinha ortopédica que existia, que botava no pé das crianças. Por coincidência, minha irmã está aqui na live e ela tem trauma dessa bota, né? Porque eu chutava as canelas dela quando ela tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu chutava as canelas dela, né? Daqui a pouco ela vai se pronunciar aqui no chat, vai falar a verdade. Ela causou um trauma dessa botinha, causou. Então, bota essas botinhas assim. Olha lá, minha irmã botou aqui agora, eu lembro. Ela tem marcas na perna dela até hoje, por causa disso. Então é isso, né? Então, assim, a palmilha faz esse ajuste e vai adaptando o seu pé, né? Vai ajustando o teu pé, vai modelando o seu pé, talvez. Corrigindo, né? Tá. Vai corrigindo os possíveis as coisas, os pontos errados de contato, esse tipo de coisa, né? Pé chato, o pé plano, supinação, pronação. Às vezes alguma área específica da sola do pé recebe mais sobrecarga. Então entendi. A palmilha vai equilibrando. Às vezes diferença de membro, às vezes você não sabe, mas tem uns 2 centímetros de diferença de membro. Entendi. Isso te desalinha a coluna, te dificulta a caminhada. Então, a palmilha também ajusta. Na avaliação, dá para perceber se tem uma diferença de membro. Claro que eu não vou conseguir ver em centímetros. Tá. Aí eu peço uma escanometria, é um exame raio-x, que já vai te determinar qual é o osso que está menor e em quantos centímetros. Então, vamos supor, 2 centímetros, né? É feita uma palmilha, onde, vamos supor, do lado direito está essa diferença. Supre ali em 2 centímetros, mais todas as informações que forem necessárias também para corrigir. Entendi. Então, às vezes, na nossa vida cotidiana, se quem não faz corrida ou quem não faz grandes caminhadas, às vezes pode até não sentir tanto, né? Mas quando você é submetido a um esforço físico, uma caminhada
diária de mais de 25 quilômetros, carregando um peso, uma mochila pesada nas costas, que às vezes está muito pesada. E aí essa pequena diferença, às vezes pode ser, talvez milímetros, essa pequena diferença pode dar um resultado negativo, pode fazer um desconforto. Você pode começar a sentir dores em alguma área do teu corpo, não necessariamente no pé ou no local que tem quadril menor centímetro ali, né? No quadril, exatamente. Vai, algum lugar vai apitar. Legal, entendi. Então é importante para o peregrino se conhecer, né? Conhecer o seu físico, né? Isso. Fazer uma avaliação, né? Tomar um cuidado prévio, né? Faz uma avaliação também com o angiologista, ver como é que está a circulação sanguínea e hepática dos membros inferiores. Já corrige também se tiver alguma alteração. Isso tudo para você o caminho perfeito, né? Perfeito, exatamente. Perfeito. Deixa eu te falar, a questão do angiologista, eu até consultei, tá? Um angiologista antes de fazer o caminho de Santiago, e já aproveitando o gancho, como a gente está falando de saúde de uma forma geral, gente, caminho, como eu disse no início, antes de ser uma experiência espiritual, ele é uma experiência física. Então, você quando entra para a academia, você tem que fazer um exame, né? Ir num cardiologista para ele te dar um atestado médico para você fazer atividade física, certo? O Caminho de Santiago é uma atividade física. Claro. Pode ser 100 quilômetros, mas é atividade. Pode ser 200 quilômetros, e se for 800 quilômetros, nem se fala. Então é o seguinte, é importante que o peregrino faça um check-up antes da viagem, né? Algum tempo antes da viagem, antes do treinamento, de treinar aqui no Rio de Janeiro, nós estamos no Rio, ou na cidade natal dele. É interessante que o peregrino faça uma visita ao cardiologista, ao seu médico, para que ele possa avaliar as suas condições, passar os exames que forem necessários, para avaliar as suas condições, né? E isso, inclusive, foi relatado na nossa live da semana passada, sobre atividade, sobre preparação física, e é importante isso, tem que fazer, porque tem peregrino, já aconteceu, obviamente, não são muitos casos, são casos pontuais, mas teve peregrinos que já faleceram no Caminho de Santiago por questões justamente, ou que não sabiam que existiam, ou que não sabiam que existiam já uma doença pré-existente, ou aqueles que não cuidaram devidamente da sua doença pré-existente e tiveram problemas, como teria em qualquer lugar do mundo. Poderia ser no Caminho de Santiago, poderia ser em São Paulo, no Rio de Janeiro, na hora que ele fosse fazer uma atividade física. Não é? Então é importante o cardiologista, é importante o angiologista para fazer uma avaliação vascular, né? E uma observação. Às vezes o peregrino olha para o outro assim, vê ele sabe aquela meia de compressão? Sim. Sabe aquela meia de compressão? Às vezes o peregrino olha para aquele cara da meia de compressão, né? Vê o cara usando, boa ideia, eu acho que eu vou usar uma meia de compressão. Só que o cara nunca usou uma meia de compressão na vida. Aí inventa moda. Não, tem que ter uma indicação médica. A meia de compressão, ela faz determinada pressão. Então, você vai ter que medir a sua perna. Não é uma meia única, né? Tá. Não pode ser assim. Beleza. Agora uma dica, uma pergunta. Tudo bem, eu estou com fascite. Vou tratar antecipadamente antes de fazer o meu próximo caminho. É interessante, antes de comprar a bota, pelo que eu entendi, antes de comprar a bota, mandar fazer uma palmilha, é isso? Nesse caso aqui, sim. Você faz a palmilha, com a palmilha você vai até a loja e compra a bota. Prova a bota com a palmilha, com a meia, com tudo que você costuma usar, né? Tudo que você vai usar. Então, com a palmilha antes. Beleza. Tá, até para você poder botar a palmilha e escolher o tamanho da bota certa, né? A palmilha, ela não pode ficar apertada ali, ela não pode sobrar, não pode faltar, ela tem que estar ajustada no calçado. E o peregrino deve experimentar isso, porque normalmente o peregrino ele tem que comprar uma bota um tamanho ou 2 tamanhos acima por causa das meias, que ele usa 2 meias, por causa das descidas para a biqueira, o dedo do pé não bater na biqueira, para ele não perder a unha do pé. Então tem uma série de situações. A Patrícia fez uma pergunta aqui, posso lhe passar a pergunta dela? Pode. E coluna, o peso da mochila
a coluna também é um outro fator a ser avaliado, né? É. Nesse processo. Isso. Dentro da avaliação ali no fisioterapeuta, ele vai te avaliar de uma forma global. Aqui nós estamos falando de pés e pernas, né? Mas Isso. a avaliação é global. É feita uma análise da coluna. Se tiver alguma alteração, já busca um tratamento, faz um RPG, porque o que acontece? O peso da mochila vai modificar o teu centro de gravidade. Então, o teu corpo que está acostumado a caminhar com um determinado centro de gravidade vai ser exposto a outro. Então, se a tua coluna tem alguma alteração, com certeza você vai ter dor, vai ter algum desconforto durante o percurso. Então, já na avaliação, se tem problema na coluna, ou se não sabe que tem, mas foi detectado algum desvio, né? Alguma alteração, trata, dá tempo, né? Tá certo. Muito bem. Só explicando para a Patrícia, vamos dizer, para quem conhece o tipo de mochila que nós usamos, que é uma mochila cargueira, vamos dizer assim, a maior parte do peso da mochila não fica sobre os ombros, fica no quadril, né? Porque a gente usa uma mochila que tem a barrigueira, isso é fundamental. Então a gente aperta a barrigueira e a acolchoada, né? E a barrigueira, vamos dizer assim, o peso da mochila está colocado no quadril. Tanto que se a gente, na alça da mochila que fica no ombro, a gente até passa a mão, assim, ó, ou seja, aqui só é para dar um apoio, porque o peso mesmo está no quadril. Então, a gente é diferente da nossa mochila, Patrícia, do dia a dia de trabalho, né? Aquela mochila que não tem barrigueira, que a gente deposita todo o peso todo o peso da mochila em cima do ombro. Então, a gente sente no ombro, a gente sente na coluna, tanto na coluna, mas na mochila cargueira, assim, esse peso, a maior parte desse peso está no quadril. Então, essa é uma explicação que, assim, a coluna... Eu senti dor na coluna também no caminho, algumas dores, não dor, mas um desconforto na coluna, talvez pelo esforço, talvez pelo esforço, talvez vamos dizer, pela postura, né? Então, assim, a mochila tem que casar, a mochila você deve... Da mesma forma que a bota, a mochila é outro capítulo à parte. Você escolher uma mochila ideal para você. Você deve vestir a mochila e você deve sentir a mochila e deve, assim, você se adaptar à mochila e a mochila se adaptar a você. A Bárbara foi sarcástica agora, doutora. Olha só, imagina se nós não usássemos mochila, vamos usar um carrinho de feira. Vamos usar um carrinho de feira. Bárbara, sabe que tem uns peregrinos que fazem puxando o carrinho, né? Tem um carrinho específico que bota a mochila e aí o cara sai puxando, amarra na cintura e sai puxando o carrinho com 2 rodas e sai caminhando com o carrinho. Muito bem, falamos então das palmilhas, falamos da coluna, né? As palmilhas realmente fazem diferença, né, para o peregrino, né? A pergunta seria qual o calçado ideal? A senhora já falou da questão da bolsa, da bota, né? Da bota como calçado ideal. E o Coronel Godinho está perguntando aqui, Coronel Godinho, meu irmão, gente, não é o Coronel Godinho. Godinho está perguntando aqui, Zé Ricardo está perguntando aqui, alongamento antes e depois de cada etapa é uma fisioterapia? Essa pergunta é importante. Alongamento antes da caminhada? Provavelmente você já fez o teu programa. Quando você treina, está treinando para ir para fazer a tua caminhada. Você alonga antes? Você alonga depois? Então, você vai alongar de acordo com o que você já está planejando. Se você faz antes. Se faz depois. Eu acho interessante antes. Tá. Beleza. Então, gente, olha só como é que os assuntos eles se complementam, né? Na semana passada a gente falou de preparação física, né? Foi falado justamente isso aí da questão do alongamento antes para prevenir lesões, né? Então, assim, as coisas, ou seja, o caminho é um caminho multidisciplinar, né? Então, se a gente for mais atrás ainda, a gente tem a questão, o peregrino deve botar na sua agenda diária, no seu planejamento diário. Vou sair do albergue. O que eu vou fazer? Antes de mais nada, vou meditar. Lembra? O Vladimir falou da meditação.
Sim. 10, 15 minutos de meditação. Aí depois você faz o quê? Faz o alongamento, né? E aí você vai em frente para o caminho de Santiago. E aí você faz a meditação antes, durante e depois, como o Vladimir indicou, né? E alongamento antes, principalmente antes, né? Da caminhada. Muito bem, deixa eu só ver uma outra pergunta aqui, ó. O Antônio perguntou aqui. Com relação ao peso da mochila e o peso corporal do peregrino, existe alguma relação? Na fisioterapia, existe alguma máxima sobre qual peso que a gente deve carregar? Não, Não? você está fazendo uma caminhada, né? Tá. Não é o teu dia a dia. Então, é diferente. Então, Antônio, se tu quer um número, eu vou naquele número que todo peregrino fala, que todas as associações praticamente falam, que todo mundo aconselha, que é 10% do peso corporal, tá? Mas isso é muito relativo e isso também é muito questionável, né? Se o cara pesa 100 quilos, não precisa levar 10 quilos de mochila, né? Carregar uma mochila de 10 quilos. Ele pode pesar 100 quilos e levar uma mochila de 6 quilos, 5 quilos, entendeu? Então, os 10 quilos é um número cabalístico que todo mundo inventou aí, que todo mundo tem como referência, mas às vezes, 10 quilos é pesado pra caramba. Então não dá para muito para a gente fechar um diagnóstico. Fechar um número certo, uma relação correta. Porém, o que a gente pode falar é o seguinte: para aqueles que são do Exército ou são das Forças Armadas, carregar uma mochila de 10 quilos não é nada, né? Lembra? O pessoal que serviu o Exército carregava mochila de 30 quilos com coturno, com bota não amaciada e todo mundo sobreviveu, tá? Então vocês que são militares, que estão aqui na live falando, gente, pelo amor de Deus, vai tirar de letra, né? Muito bem. Deu uma viajada aqui, mas tudo bem. O Antônio deu uma risada aqui. O Antônio deu uma risada. Eu fazer uma observação do calçado. Por favor. A gente falou da bota, né? Mas nem todo mundo vai de bota. Tem os que vão de tênis. Isso. Né? Então, no tênis, eu não sei na bota, você me fala, tá. não faço ideia. Mas no tênis, existe o tênis para pé pronado e pé supinado e o neutro. Isso. Então, tenho palmilha, né? Vou amanhã, não fiz isso. Como que eu posso... Vou de tênis. O tênis você consegue, então, escolher, fazer a análise do pé para ver se o teu pé está pronado, supinado ou neutro e compra um calçado, um tênis nessas condições. Agora, a bota, eu não sei. Se a bota tiver, então, isso se chama suporte de arco. Ver suporte de arco adequado para o seu pé. O tênis eu sei que tem, que é o tênis de corredor, a gente já sabe que existe, né? Agora, a bota, não sei. Existe? Não, assim, que eu saiba, eu desconheço, pelo menos nas botas que a gente compra aqui nas principais lojas, das principais marcas, não existe esse tipo de especificidade, tá? Uma bota para pés pronados ou supinados não existe. Eu penso que todas as botas são no tipo neutro, tá? Então não existe essa diferença. Quando você vai comprar uma bota, essa informação, o seu pé é o quê? Não existe não. Se a gente tiver que fazer uma compensação mesmo, a gente vai ter que usar a palmilha específica para o pé. Já, como você bem falou, nos tênis de corrida, eu já corri numa outra vida minha, há uns 10 anos atrás, eu corria, né? Outra encarnação minha, 10 anos atrás, eu corria, né? E aí eu fiz o teste da pisada, que é a coisa básica, é o mínimo do mínimo, né? Só vai dizer se você é pronado ou supinado. Tem outras coisas, né? Não fala, só se é pronado, supinado ou neutro. Aí para aqueles que estão aqui na live, principalmente meus amigos, assim, fala, você correu, Godinho? Você corria, Godinho? Claro que eu corria muito. Só que eu corria 3 vezes por semana, fazia 8 quilômetros 3 vezes por semana, 8, né? Faria 24 quilômetros por semana de corrida, no mínimo. Então, assim, corria, tá? Então, só contando uma história aqui, que você bem lembrou a questão do pronado e supinado, foi importante. Eu fui fazer uma aula de running, a minha primeira aula de running na academia, e aí cheguei lá, o professor espetacular, gente boa pra caramba, excelente profissional, tá? Me recebeu, falou assim, já correu antes? Eu falei, não, nunca corri não, amigo. Aí ele falou assim, então é o seguinte, a aula vai ser teste para você, você vai no teu ritmo, me deu todas as orientações. Eu falei, beleza. Agora ele falou assim para mim, e detalhe,
eu tinha comprado um tênis uma semana antes, tênis novinho, cara, bonitinho, na academia, tirando uma onda com tênis novo. E aí ele falou assim, ó, se você gostar da aula, se você resolver correr mesmo, joga essa porcaria fora e compra um tênis decente de corrida. Eu falei, porra, comprei meu tênis, cara, semana passada, esse aí não presta. Não é que o tênis fosse ruim, é que o tênis não era um tênis para corrida. E eu não sabia disso, que para mim até então todo tênis era tênis, todo tênis era igual. Aí ele falou assim, não, você tem que fazer o teste da pisada, no mínimo, fazer um teste da pisada para saber como é que é o seu pé. Aí eu falei, é mesmo? Pode ser pronado, supinado, eu nem sabia disso. Eu nem sabia que tinha essa diferença. Mas o pronado e o supinado corrige. Tá, entendi. Não necessariamente você vai ficar assim para sempre. Não necessariamente tu vai usar o mesmo tênis para sempre, porque o teu pé pode, né, se ajustar. Você pode corrigir, tem como corrigir, né? Entendi. Aí o que eu fiz? Tive que ir na loja fazer um teste e tive que comprar um tênis de corrida para o meu tipo de pé, né? Então, assim, bota. Gente, bota, eu desconheço por completo. Quando fui procurar bota, nenhum lugar, se eu botar bota de trekking, não vai ter, e pelo menos a todas as que eu vi, pode ser que até que já tenha uma que tenha isso, mas claro, todas que eu vi, eu não tenho essa informação. Se tem um modelo pronado ou modelo supinado, eu desconheço por completo. Até que se tiver alguém aí, algum peregrino que já tenha testado vários modelos de bota, vários tipos de bota, depois bota nos comentários aí se existe algum modelo de bota já pensando nisso, especificando isso. Mas de qualquer forma, é só um item apenas, né? É pronado e supinado. Tem os outros fatores que o pé pode, né? Sim, é só um item. Mas se você não tem palmilha e já tiver esse item, já vai te ajudar. Ah, sim. Beleza. As pessoas vão até se beneficiar, porque o tênis tem. Né? Quem Entendi. escolher o tênis vai se beneficiar. Nesse aspecto aí apenas. Beleza. Falando de tênis, como eu disse, o tênis é muito utilizado por aqueles que fazem, né, talvez, caminhos assim, mais planos, caminhos que não requerem tanta... não passem por tantos terrenos acidentados ou terrenos mais rústicos. Então, o tênis é indicado para alguns tipos de caminhos, né? Agora, a bota é aquela que porque a gente pega chuva, a bota tem que ser permeável, né? A gente pesa na lama, na água, né? Eu não consigo ver isso usando um tênis. Francamente, eu não consigo ver isso usando um tênis. Mas tem gente que ainda... Mais difícil, né? É mais difícil, mas tem gente que ainda prefere usar tênis. Tá? Muito bem. Já falamos das lesões frequentes. Assim, quais são... como identificar os sinais de que estamos sobrecarregando uma área do corpo? Eu acho que os principais sinais, dor é o primeiro, né? E edema. Dor e edema. Dor e inchaço. Depois você pode ver se tem uma tensão muscular, um formigamento, uma dormência. Então, atenção a esses sintomas, né? O primeiro é dor aguda e persistente, ligar o sinal de alerta, né? Ok. E é por isso que o peregrino, no caminho, ele não vai com fisioterapeuta, né? Só se o peregrino for fisioterapeuta. Mas o peregrino não vai com fisioterapeuta na mochila. Então, o peregrino tem que ter a habilidade de reconhecer o seu corpo, né? De entender o seu corpo e ter a humildade de falar assim, cara, eu tô com dor, eu tenho que pensar numa outra coisa. Ou despacha a mochila, né? Ou fica no albergue. No albergue não, ele tem que sair e voltar. No albergue de peregrino não pode ficar mais de uma noite. Mas ele fica na cidade para descansar aquele dia, né? Para dar não é isso? Faz uma autoanálise ali, né? Não posso prosseguir agora. Vou me tratar com o que eu tenho aqui para conseguir finalizar, né? Senão você chega num ponto que às vezes você fica com tanta dor que não consegue finalizar. Exatamente isso, né? Então, o peregrino deve ter essa humildade, né, de reconhecer. E assim, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas peraí, o cara vai
o cara vai atrasar o seu planejamento, o caminho faz parte, esse é um dos ensinamentos do caminho, né? É a humildade, e segundo, é você saber que o que você planeja para a sua vida nem sempre é aquilo que acontece, no caminho é a mesma coisa, né? Então você deve adaptar, você deve estar preparado para essas adaptações, né? Então, beleza. Gelinho, perna para o alto, né? Identificar os problemas, gelinho, perna para o alto, tiver spray. Faz uma análise. O que eu fiz de diferente hoje que me gerou tal dor? Eu carreguei a mochila de forma adequada, eu me abaixei de forma brusca. O que eu fiz hoje de diferente? Fazer uma autoanálise, corrigir, né? Ajustar o equipamento, ajustar a postura também. Estou muito cansado? Bom, é uma análise mesmo. Ok. E outra coisa, assim, aconteceu uma vez que eu saí do albergue, botei a mochila nas costas, já tinha amarrado a bota, tal, botei a mochila nas costas, comecei a andar. Andei 200 metros, cara, comecei a sentir um ponto de contato na minha bota me incomodando no peito do pé. E aí eu tirei a mochila, sentei no meio-fio, tirei a mochila, tirei a bota, vi o que era que estava dando esse ponto de contato, a minha meia estava dobrada, aí eu reposicionei a meia, reposicionei a bota, inclusive peregrinos que estavam passando por mim perguntaram se estava tudo bem, porque eu tinha acabado de sair do albergue. Eu falei, não, tá tudo bem, só estou colocando minha bota de novo. E assim, são esses pequenos detalhezinhos que a pessoa tem que ter um cuidado e tem que ter esse entendimento, né? É isso mesmo. Justamente para não causar lesões ou qualquer outro tipo de problema. Vem cá, e fiz o caminho, cheguei em Santiago, a maior emoção do mundo, conseguimos, os peregrinos conseguiram, ficaram emocionados, né, todos aqui, com a chegada em Santiago, e aí vai pegar o avião de volta para a sua cidade natal. No nosso caso, a gente tem que pegar o avião para ir de lá da Europa, pegar um trem, ou avião mesmo, mas na maior parte pegar um trem, um ônibus e tal. Nós vamos pegar o avião para desembarcar, no meu caso aqui no Rio de Janeiro, no caso de outros peregrinos em outras cidades do Brasil. Aí chegou aqui no Rio de Janeiro. E aí, pós-caminho, eu devo procurar um médico ou fisioterapeuta, né, para fazer uma avaliação pós-caminho? É necessário isso? Primeiro que quando você chegar ali no Galeão, já vai te dar uma tristeza absurda, né? Total, 100%. Aquela depressãozinha chegando no Brasil. Mas... tem uma amiga, só desculpa te cortar, mas tem uma amiga minha que chama de DPC, Depressão Pós-Caminho. Enfim, você chegou aqui então na sua cidade maravilhosa, você tá bem, não tá com dor, não tem nada. Vida normal, não tem que procurar ninguém. Tá você bom. Já se prepara. É o resultado positivo do preparo que você fez. Beleza. Você chegou assim. Por acaso, se você chegar com algum probleminha, uma dor persistente, né? Alguma alteração que você não tinha antes, procura um médico, vai no especialista, faz exames. Eu gosto muito de exames de imagem, que é para detectar aonde é o teu problema, se tem um problema realmente, né? E tratar. Aí você vai tratar na fisioterapia de forma adequada, até o fim. Não se dê alta antes do tempo, aceite o tempo de tratamento, nem sempre são 10 sessões, às vezes é mais, às vezes é menos, mas trata. Para um caso agudo, não vira crônico, né? Entendi. E talvez isso é vamos dizer assim, um aprendizado do peregrino, né? Porque o peregrino, ele, por exemplo, ele tem aquele objetivo a 800 quilômetros de distância. E às vezes, quando você está no primeiro dia, você olha assim, vão ser 34, no meu caso, foram 34 dias caminhando, e eu falei assim, cara, tá tão distante, mas tá tão distante, que às vezes pode dar até será que eu consigo? Mas na realidade a gente tem que pensar etapa por etapa, né? A gente tem que, eu não tenho que me preocupar com 800 quilômetros, eu tenho que me preocupar com meus 25 quilômetros que eu vou andar no dia, né? Com o meu trajeto daquele dia, quais são os desafios. Um dia de cada vez ali no teu percurso. Um dia de cada vez. Então eu tenho que me preocupar com aqueles desafios naquele dia especificamente. Conquistei esse dia, beleza, vamos ao segundo. Conquistei o segundo, vamos ao terceiro. E talvez esse seja um aprendizado, porque assim, o peregrino não pode parar um tratamento fisioterápico no meio, né, que seja 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões, porque para ele atingir o resultado final, ele tem que se preocupar
dia após dia, etapa após etapa. Então, talvez esse seja um dos aprendizados para o peregrino, e o peregrino não pode, não tem como, não pode largar um tratamento fisioterápico no meio. Ah, fiz, já estou bom e vou largar. Não. Até porque não tem só um caminho, né? Então, quando vocês voltam, eu acho que volta sempre com aquele desejo. Qual o próximo caminho que eu vou fazer? Muito bem, doutora, é isso mesmo. É exatamente isso. Quero. É por Portugal, é pela França, por onde eu vou entrar? Então, esteja preparado já pensando qual será o seu próximo caminho. Na verdade, a maioria já volta, já chega já pensando em voltar. Mas... Já chega aqui na Terra, pode demorar 1 ano, pode demorar 3 anos, pode demorar 5 anos, mas vai voltar. Já sabe, entendeu? Não tem jeito. E já sabe até o caminho que vai fazer, provavelmente, né? Na maioria das vezes sabe, ou já começa a ver, analisar outros caminhos de uma forma mais técnica, porque você já deixa de ser inexperiente, já fez um caminho, já vivenciou tudo, e aí você começa a olhar o caminho de Santiago com outros olhos e já começa a avaliar alguns pontos importantes que às vezes você não avaliou no primeiro caminho. Então você começa a pensar no caminho do que você quer agora, assim, enfrentar, né? Quais são os teus objetivos para o segundo caminho. Então é isso mesmo, você começa a estudar melhor, você já começa a ver o caminho e já começa a ver, né, as provações, inclusive físicas, que você pode ter num outro caminho. Se você me perguntar qual caminho, Godinho, que tu vai fazer o próximo, assim, eu tenho muita vontade de fazer o primitivo ou de inverno, que o meu amigo Manel, que está aqui, vai fazer agora em janeiro. Então, assim, já tem 6 gente que já fez o primitivo, só que são caminhos duros, né? São caminhos rústicos, são caminhos que, assim, que além da questão física, aí também denota um pouquinho de logística, de recursos durante o caminho. Às vezes, muitos albergues não têm a estrutura que o caminho francês oferece, e aí você tem que levar a comida para comer no final do dia, entendeu? Levar um sanduíche, levar o que for, para você poder comer, porque tem lugares que você não tem nada, só tem um albergue para dormir. Mesmo, né? Então você tem que preparar, né? Então, esses desafios estão colocados, né? Sim. Entendeu? O próprio nome está dizendo, né? Primitivo. Então, provavelmente você vai fazer todas as etapas de forma mais rústica mesmo, né? Ele é mais rústico por natureza, porque ele não é tão... É uma rota que não é tão comum do peregrino fazer. Eu tenho agora já vai final de ano, eu vou fechar as estatísticas do caminho, vou ver quantos peregrinos fizeram o caminho primitivo esse ano. E além dele ser também rústico e ser no meio da floresta, ser, assim, poucos vilarejos, passa por cidades grandes também, mas tem muitos vilarejos assim pequenos, mas ele é primitivo também porque ele é considerado o primeiro, né? O primeiro caminho que foi feito pelo rei da época, né? Até chegar a Santiago. Então ele é primitivo nos dois conceitos, na questão de ter sido o primeiro e primitivo também, porque ele é bem rústico, bem meio sem recursos em comparação com outros. Muito bem, então vamos lá. O peregrino está se planejando. Vamos resumir. Vamos fazer o nosso fechamento aqui, já te agradecendo. Peregrino, está chegando agora, está vendo a nossa live. Godinho, estou entrando na Sociedade do Caminho. Pô, legal, vou planejar minha viagem. Qual o primeiro passo do peregrino em relação à fisioterapia, em relação à questão física dele? Então tá, vamos avaliar o condicionamento físico, observando se há eventual fraqueza muscular de alguma área para tratar. Avalie a postura, é importante. Avalie a marcha, se o seu pé usa todas as fases da marcha de forma correta, você vai fazer uma longa caminhada. Avalie a planta do seu pé, ver se tem alteração. Então, acho que basicamente isso aí. Avaliar o teu condicionamento físico, avaliar o teu corpo de uma forma global. Perfeito. Então, planeje o seu caminho. Ou seja, se entenda fisicamente para poder ter resultado positivo no caminho. Perfeito? Perfeito. É um sonho, né? É um sonho que vocês estão realizando.
com planejamento de 6 meses a 1 ano, vamos colocar dessa forma. Então, tem tantos profissionais da área de saúde que podem estar contribuindo para o teu bem-estar, para a tua caminhada de forma adequada. Então, busca a avaliação, o preparo. Muito bem, doutora. Ó, gostaríamos de te agradecer. Estamos aí chegando com 55 minutos de live. Gostaria de pedir suas considerações finais e desde já agradecendo a sua presença. As dicas foram muito importantes. Eu acho que ilustrou bastante de que forma que o peregrino pode fazer os caminhos de Santiago ou o caminho de Santiago, vamos dizer assim, com o menor sofrimento possível, menor incidência de dores possível, né? Então, eu gostaria de pedir as suas palavras, suas considerações finais aqui na nossa Sociedade do Caminho. Tá. Bom, como eu falei, eu acho que é realmente priorizar o preparo, a programação de forma adequada, é um investimento alto, é um sonho. Então, buscando realizar esse sonho de forma adequada, de forma feliz, se planeje. Se planeje. Quero aproveitar para te agradecer o convite. A honra é toda nossa. Tá? Foi um prazer e uma honra enorme, uma alegria muito grande de ter participado. O que você precisar, estou à sua disposição. Tá, joia. Muito obrigado, doutora. Deixa eu falar. Depois eu vou botar nos comentários o seu telefone de contato do seu consultório lá, né? Uhum. Para quem quiser, que for planejar o caminho, quiser fazer uma avaliação, né? E a gente agradece demais também a tua participação aqui. Esperamos que todos os peregrinos... você falou uma palavra e a gente botou até no título da live, fazer um caminho feliz, porque o caminho é uma felicidade mesmo, né? E até com dor é felicidade, né? Mas para que vai sentir dor se pode se planejar, pode se evitar, né? Então, assim, viva na intensidade do caminho, viva a felicidade do caminho. Se for sem dor ou com menos dor possível, é melhor ainda, né? Então, o caminho realmente é uma felicidade muito grande para todos aqueles peregrinos que o fazem, para todas aquelas pessoas que querem fazer o caminho. Acredite em mim, é maravilhoso, é uma experiência única de vida, é só você se entregar ao caminho, é só você planejar certinho para que o caminho seja uma experiência transformadora na sua vida. E como foi na minha, como foi na minha, está sendo até hoje. Então, assim, a gente agradece demais a sua, nós vamos botar os dados do seu consultório, tá? Para quem quiser. E também te agradeço demais a participação. Vamos pensar em novos temas, novas lives, para a gente estar conversando. E avisando aos amigos, antes de fechar a nossa live, dizendo que essa live fica gravada aqui no Instagram automaticamente, depois do término da live, ela já está disponível no Instagram, e depois eu edito, botando o nosso vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, por gentileza, se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho, deem um like lá e assistam o nosso vídeo lá também. Quando eu edito o vídeo, a gente começa essa imagem aqui, a imagem em pé, né? No YouTube a imagem vamos dizer assim, horizontal, sobe um espacinho. Então, o que quer dizer? Eu boto sempre fotos do caminho e tal, e eu vou botar foto do meu joelho, do gelo no meu joelho, tá? Para ilustrar o gelo, que eu usei o gelo no joelho, tá? Então, vou botar foto lá. Então, agradeço demais a presença de todos aí, Antônio, Manuel, Zé Ricardo, Patrícia, Letícia, desculpa se faltar alguém, Letícia, Maria Vilma, Malu, Leandro, todos aqueles que entraram aqui nessa live, a gente agradece demais. Essa live vai ficar gravada para vocês verem quando quiserem e quando tiverem vontade e quando forem fazer o seu caminho de Santiago, forem planejar o seu caminho de Santiago. Então, doutora, te agradeço demais. Muito obrigado. Boa noite, foi excelente. E desejo boa noite a todos aqui e até a nossa próxima live. Só uma observação. Nossa próxima live não será na próxima quarta-feira. Já estou avisando, porque a próxima quarta-feira é dia 25 de dezembro, né? Então, assim, não vai dar para fazer a live no dia 25 de dezembro.
Então, a intenção é fazer a live no dia 27, na sexta-feira, às 19h55. Sexta-feira, 27, será a nossa live, mas vocês estarão sendo avisados aí no nosso canal, estarão recebendo os comunicados e o aviso. Tá joia? Tá bom? Doutora, um grande abraço, tá? Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Então, vamos fechar a live, dando 3, 2, 1, fechamento da live, dando todos uma boa noite, né? E um bom final de noite para todos. Um grande abraço. Tchau, doutora. Um abração. Tchau, tchau.